Senhor nosso Deus, que nos reuniste para celebrar a ceia santíssima, em que o vosso Filho unigênito, antes de se entregar à morte, confiou à Igreja o sacrifício e o banquete da nova e eterna aliança, fazei que recebamos neste grande sacramento a plenitude da caridade e da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Para comer cordeiro, junte-se ao vizinho mais próximo, segundo o número de pessoas, tendo em conta o que cada um pode comer. Tomareis um animal sem defeito, macho e com ano de idade. Podeis escolher um cordeiro ou um cabrito, depois conservá-lo até o dia 14 desse mês. Então toda a Assembleia da Comunidade de Israel o imolará ao cair da tarde. Recolherão depois o seu sangue, que será espalhado nos dois umbrais e na padieira da porta das casas em que o comerem. E comerão carne nessa mesma noite, comê-la-ão assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Quando comerdes, tereis luís cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comereis em toda a pressa, é a Páscoa do Senhor. Nessa mesma noite passarei pela terra do Egito e hei de ferir de morte na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Assim exercerei a minha justiça contra os deuses do Egito, eu, o Senhor. O sangue será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante e não sereis atingidos pelo flagelo exterminador. Quando eu ferir a terra do Egito, esse dia será para vós uma data memorável, que haveis de celebrar com uma festa em honra do Senhor. Festejá-lo-eis de geração em geração, como instituição perpétua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O cálice da bênção é comunhão do sangue de Cristo. O cálice da bênção é comunhão do sangue de Cristo. Como agradecerei ao Senhor tudo quanto Ele me deu, e levarei o cálice da salvação, invocando o nome do Senhor. O cálice da bênção é comunhão do sangue de Cristo. É preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus fiéis. Senhor, sou vosso servo, filho da... Esta celebração mostra-nos quem é Deus, que é o mesmo que dizer, respondem à questão: quem é Deus? Qual é a sua essência? Qual é o ser de Deus? E respondemos a esta questão dizendo, em primeiro lugar, o seguinte: Deus é alguém que nos alimenta. Ao fazer do pão o seu corpo e do vinho o seu sangue,
Jesus antecipa a sua morte, aceita no seu íntimo e transforma numa ação de amor. Aquilo que, visto do exterior, é uma violência brutal, torna-se no interior de Jesus um gesto de amor que se doa totalmente. E doa-se fazendo-se nosso alimento. Por outro lado, se dizemos, a partir desta celebração, que o ser de Deus é este ser alimento, também dizemos que o ser de Deus é este outro, um Deus que nos serve, um Deus que está ao nosso serviço. Jesus mostra quem é Deus. E Deus é aquele que nos alimenta e é aquele que se inclina sobre nós, no seu imenso amor, para nos servir, dando a sua vida para que nós tenhamos vida. É um Deus que se nos dá, que se entrega por amor a cada um de nós. Deus é alimento e Deus é então aquele que nos serve. Mas para quê? Podemos perguntar-nos. Quando comungamos o corpo de Cristo, nós devemos tornar-nos esse corpo de Cristo. Ou seja, nós comungamos não para cumprir propriamente um preceito, nós comungamos para nos tornarmos naquele que comungamos. Ou seja, para sermos uma espécie de consanguíneos com Jesus. Todos comemos o único pão e isto significa que entre nós devemos tornar-nos uma só coisa, um só corpo. Estes jovens do lar residencial da Fundação Aurora Borges. E ao acompanharmos este gesto, convidava todos na Assembleia a pensarem naquela pessoa, naquela situação em que Jesus nos chama a estarmos ao serviço. A pensarmos naquela pessoa, naquela situação em que Jesus nos convida também a nós a inclinar-nos por amor e a servir